Olá, meu nome é Cláudia Helena Batista, eu sou a juíza da primeira vara empresarial da comarca de Belo Horizonte. Estou muito feliz de estar aqui participando desse sexto iSummit, com tantas amigas queridas aqui do meu lado, e a ideia seria fazer uma homenagem, né, às mulheres, e eu faço essa homenagem às minhas amigas que estão aqui nesse painel, muito colegas que eu acho assim representam muito o que a gente vai discutir aqui, que é essa questão, né, da cultura, da modernidade, o que está faltando. É quase que um balanço, né, dessas mudanças e desse momento que o direito da insolvência vem passando e o quanto isso vem impactando as mulheres. Eu disse, quando a gente estava conversando, que eu estou bem assim preocupada com uma questão de estrutura. Nesse painel fala sobre estrutura, e uma das estruturas que vem, assim, de forma, claro, muito, muito falada, mas eu acho ainda pouco pensada, é a questão da aplicação da inteligência artificial em todos os campos do direito e também no direito empresarial. Por que que isso me impactou? Quando eu cheguei de volta do recesso fim de ano, a minha equipe de trabalho, que é muito reduzida, muito pequena, nós sabemos quanto que a gente é cobrado de produtividade, eficiência dentro do Poder Judiciário, tinha feito um trabalho assim de quase minutar todas as decisões que estavam no gabinete. E aquilo me deixou muito preocupada. Falei, mas como vocês fizeram isso? E eles falaram: olha, nós estamos usando, né, a inteligência artificial conforme disponibilizada por vários tribunais, tudo dentro da lei. E agora essa ferramenta a senhora utiliza aí, vai fazendo a revisão, né, houve todo um trabalho, vamos dizer assim, de quem fez, depois quem fez uma revisão, e essa última revisão era a minha. Isso atende a um protocolo que está sendo feito no CNJ, um protocolo que precisa ser melhorado, mas é uma realidade. Diante disso, eu fiquei fazendo essa revisão e refletindo sobre como que isso vai fazer no futuro. Então, primeiro eu acho, não tem como você ter medo da inteligência artificial, não tem como você não usar a inteligência artificial, não tem como você discutir sobre a validade dela ou a deixar de falar, isso está sendo muito debatido. Mas o que me chama a atenção é como que isso vai impactar o trabalho que a gente realiza como operadores do direito. E eu me peguei pensando o seguinte: meu Deus, meu trabalho vai acabar, porque a IA fez uma coisa muito boa. Eu li as decisões, eu olhava assim, e eu fiz uma técnica que foi a seguinte: eu primeiro pegava o processo, fazia um resumo, tentava lembrar tudo que eu sabia sobre aquele processo, qual que era o ponto que ele estava, qual que seria a minha decisão, isso tudo já estava na minha cabeça. E depois que eu escrevia sobre isso, sobre os pontos que eu achava relevante, eu ia lá e olhava. E às vezes, o que eu pensei, a IA fez muito melhor, essa que era a verdade. E fez com uma linguagem que seria a minha linguagem, porque ela foi alimentada, os prompts, tudo isso foi alimentado com todo o material que nós estamos produzindo todo santo dia. E aí eu comecei a me lembrar que também os advogados estavam utilizando essa mesma ferramenta e foi interessante que eles chegavam já dizendo assim: "Ô doutora, nós temos esse processo aqui de, recuperação judicial ou extrajudicial, a gente já sabe seu posicionamento sobre as tutelas, sobre os pedidos de stay, sobre a questão com os bancos, mas, a gente já colocou aqui outras alternativas que a senhora também utiliza". Eu falei: "Meu pai eterno", quer dizer, eles também já têm todo esse material, esse banco, já vão trazendo. E aí eles ainda colocavam da seguinte forma, até muito educadamente: se a senhora ainda assim não der nenhuma das opções, nós vamos ao tribunal, que também lá a gente já sabe como que nós vamos fazer os recursos e o posicionamento, né, dos vários desembargadores sobre o tema. E isso acontece também quando vem a contestação. Eles também já estudam, já sabem e vão buscando uma forma, em uma linguagem que possa trazer as vantagens que a IA possa dar para eles naquela perspectiva de um conhecimento. E aí eu parei para pensar e falei: bom, e agora, né? Nós estamos os advogados, as partes, o Ministério Público e nós também do Judiciário, todos trabalhando com uma ferramenta que não faz mais erros de português, então aqueles problemas que a gente tinha. "Ai, meu Deus, essa concordância aqui saiu errada, essa palavra foi trocada". Ora, agora não, tudo muito bonito, né. Você vê um texto e fala assim: "Olha, esse texto aqui não ficou muito claro". Aí a IA: "Não, então eu vou reescrever".
usando o que você está querendo. Então, sim, uma série de modernidades, isso está dentro do nosso tema, que ela vem e faz com uma maravilha e pronto. E isso não é ruim, é até muito bom. Mas eu fiquei pensando, e ainda assim, como que eu vou me colocar? Qual que pode ser aí, né, a forma de nós atuarmos de uma coisa que a gente está usando e que é uma máquina? E para isso eu lembrei de todas essas mudanças, eu que já sou a mais velha aqui e tal, né? Eu que fui lá da datilografia, depois para o copia e cola. Essa ferramenta, por mais incrível que ela seja, ela é uma ferramenta. E o que vai fazer a gente trabalhar essa ferramenta de uma forma que ela possa realmente nos ajudar, mas também trazer esse olhar que precisa ser humano e sempre vai ser humano. O que eu acho, que eu estou pensando, é exatamente trazer essa visão para o processo. Então, mais do que ficar trazendo um processo técnico, científico, fatos, trazendo uma indução de um resultado que eu quero, é preciso que as pessoas tragam as suas demandas verdadeiras, os seus verdadeiros interesses, e que a gente possa ajudar, não apenas num método científico de um pedido certo, determinado, mas que a gente possa realmente trazer a solução do conflito. Por que que eu tenho que mascarar que às vezes eu peguei um dinheiro que estava no crédito do banco, que estava à minha disposição, e depois eu entrei com pedido de recuperação para o banco vir e falar assim, tá vendo? Ó, ele está de má fé. Ele foi lá primeiro, tirou todo o dinheiro que ele tinha no meu crédito lá, para agora vir aqui e querer essa suspensão. Por que que eu tenho que fazer esse tipo de negócio para trazer essas coisas para o processo? Se eu faço um ato desse tipo, é claro que a IA vai fazer só uma solução. Ó, você fez um ato ilícito, você vai ser punido, você não vai ter direito a isso, a sua empresa pode não recuperar. Mas será que é esse o fato? Será que a gente não tem que olhar com uma visão macro e perceber que hoje não existe mais um fluxo de caixa como lá antigamente, que você ia numa farmácia, numa empresa, lá tinha um dinheirinho, tinha um banco, né? Um cofrezinho lá dentro, banco não, um cofrezinho, que a pessoa ia lá e com aquele dinheirinho ela pagava ali os fornecedores, os empregados, porque ela tinha aquele dinheiro. Ora, mas no mundo, e principalmente no Brasil, que nós sempre fomos trabalhando com uma inflação muito violenta, ninguém faz isso, ninguém. Então, esse dinheiro que a gente chama hoje, o caixa, o fluxo de caixa, isso não existe, a não ser dentro do sistema bancário. E dentro do sistema bancário, vocês ainda percebam qual que é a realidade hoje. Se você deixa lá R$ 10.000 na sua conta corrente, o seu gerente logo liga e fala assim: minha filha, você está perdendo dinheiro, aplica esse dinheiro, aplica esse dinheiro. Né? Você põe qualquer coisa que resgata, que não sei o quê. Bom, a gente faz isso. Mas no momento que eu vou precisar desse dinheiro e ele está bloqueado por N razões da minha crise financeira, eu venho e falo assim: não, 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 não. Esse dinheiro não está disponível para você porque você tem débitos, você alienou, você fez uma. Então, essa realidade que a gente não encontra quando a nota fria vem, é que eu acho que vai ser o pulo do gato. E aí, resumindo para vocês, eu vou sim ser muito atenta com a IA, ela vai me ajudar, mas nós precisamos mudar e precisamos urgentemente mudar as nossas leis para a gente não gastar tempo fazendo resumo de um processo que qualquer um faz, é só pedir a IA para fazer. Para que que a gente vai ter que fazer isso 50 vezes? Porque o advogado faz, o promotor faz, o juiz faz. Você vai lá, está todo mundo fazendo. Que a gente procura fazer um pouquinho diferente, já que estaríamos todos usando a IA, igual ao objetivo. Então, para que eu preciso disso num processo 50 milhões de vezes? Vamos ser mais objetivos, vamos ser mais, marcar mais audiências, fazermos mais aproximação entre as pessoas, entender melhor, ouvir, ver, falar, tentar um contexto que não seja aquele contexto do papel frio e do processo tal como ele é montado, porque se a gente ir nessa linha, eu acho que todos nós vamos ser descartáveis, porque realmente nessa linha científica, dá-me o fato, eu te dou o direito, dentro de uma frieza técnica e científica, nós vamos ser superados muito melhor pela inteligência artificial. Então, olha, eu concluo dizendo assim, eu não tenho medo, sabe? Eu acho que quem está no direito, e esse é o nosso diferencial,
me faz lembrar aquela coisa do médico. Tem médico que fala assim: ah, eu me formei em medicina, mas eu não gosto de gente. Por isso que eu vou para uma área que eu vou só olhar exames. Não quero saber de nada, não quero ouvir conversas, não quero nada. Então, se você tem médicos, se você tem profissionais que gostam só dessa parte, beleza. Mas eu acho que não é o profissional do direito. Porque o profissional do direito tem que ser aquele médico que ouve, que pergunta, porque o corpo humano não é só exames, não é só remédio. Se você trata o ser humano para curar as suas comorbidades, vamos assim dizer, só com isso, você não vai tratar esse paciente como ele deveria ou que ele gostaria. Porque muitas vezes o paciente traz para você uma dor de cabeça, mas o fundo de dor de cabeça dele é um problema pessoal. E nós mulheres sabemos muito bem, né, como que é isso, porque a gente desde jovem, desde adolescente, a gente tem que lidar com essa transformação do nosso corpo, dos nossos hormônios, né, das nossas falta de tolerância com muita coisa. Quando eu era jovem, eu tinha muito problema no meu ciclo menstrual e agora tem problemas na menopausa. Então, nós mulheres sabemos muito bem, né, que isso, embora natural, que a gente possa curar, a gente precisa de um tratamento que não seja só medicamentoso ou de exames. Então, é mais ou menos a analogia que eu faço. Para mim, a IA é como se fosse essa ótima prestadora dos exames, traz tudo direitinho, mas ela não vai dar conta desse diferencial, porque atrás de cada processo, atrás de cada recuperação, atrás de cada falência, existem pessoas, existem humanos, e eles são mais do que toda e qualquer realidade que essas máquinas possam tratar. Eu termino, e todo mundo sabe que eu gosto bastante, né, de usar para as minhas ilustrações. Eu fiquei lembrando assim do filme do Charlie Chaplin, que ele fala assim: olha, gente, vós não sois máquinas, homens é quem sois. Então, as nossas máquinas não vão poder ser as nossas únicas ferramentas. E esse futuro, para mim, é aquele futuro da musiquinha da aquarela. Quem não se lembra, né, do Toquinho contando assim, ó, e o futuro, né? Ele está logo ali em frente, a esperar pela gente. E o futuro é uma astronave que nós tentamos pilotar. Não tem tempo nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada, né, a gente vai caminhando e a gente não sabe para onde que ela vai chegar. Eu só não gosto da última frase que ele fala, vai descolorir, né? Vai descolorir, descolorirá tudo, mas essa frase, em tempos horríveis, com tantas coisas de guerra, eu sei que vai descolorir. Um dia ali um rapaz falando, né? Nós humanos achando que o universo é infindável, não acaba, acaba, nossa vida acaba e tudo acaba. Mas esse descolorir lá, eu quero bem longe, porque nós estamos falando né, de um momento muito alegre, muito feliz, que é o Dia Internacional das Mulheres. Então, eu só fico pensando nisso, que a gente vai construir ainda e quero construir uma aquarela bem colorida e bem bonita. Nada de descolorir, não. Ah, Deus, Que é isso. provocação maravilhosa. É sensacional. Muito obrigada. Privilégio estar aqui ouvindo a senhora falar e nos provocar dessa maneira. Eu acho que o que tem que mudar, né, em relação a IA, só para a gente comentar rapidamente aqui sobre o tema que você trouxe, doutora Cláudia, essa percepção de que ela não vai mudar o nosso lado humano tem que ser muito clara para todo mundo, né? Assim, de que as nossas habilidades de interpretar os problemas, resolver os problemas humanamente, elas precisam se sobrepor. Sabe quando a pessoa perde um pouco um sentido e aguçam os outros? Eu acho que ela precisa nos desafiar a aguçar as nossas outras competências, assim, vamos deixar o que a IA faz bem para ela fazer bem e ter as pessoas que saibam colocar os prompts certos, alimentá-la da melhor forma, isso é perfeito, mas vamos aguçar as nossas outras habilidades para a gente fazer um time ainda melhor, né, com ela. Muito bom, muito obrigada. Perfeito, Valesca e doutora Cláudia, que nos abrilhantou com essa fala. Realmente, a IA, ela nos traz um certo receio, né, de sermos substituídos, e hoje em dia a gente busca tanto uma humanização em todas as esferas e respeito, né, à posição
da sensibilidade das pessoas com o caso concreto, com as situações. A gente trabalha tanto pela humanização, inclusive, para que as pessoas sentem e negociem e conversem diretamente, debatam sobre o assunto, não só friamente, como a doutora disse. Então, realmente, doutora Cláudia, é um grande desafio, mas a Valesca bem salientou que essa sensibilidade humana e essa posição de entender mais diretamente o que o ser humano, no universo de uma reestruturação que é onde a gente atua, que o ser humano precisa, que são a maior parte empresas familiares, e por trás, então, daqueles CNPJs, existem pessoas e famílias, como eu também falo aqui no escritório, há mais de 20 anos que eu trabalho com insolvência, que atrás de cada número de processos são pessoas e famílias, e que o que está em jogo, muitas vezes, naquele processo é o resultado da vida inteira de dedicação e trabalho daquela pessoa. E para aquela família e para os seus herdeiros e filhos, uma certa segurança e garantia. Então, a gente tem que olhar com humanidade todos os lados. O empresário que sofre com a crise, os credores que estão ali, claro, querendo uma segurança jurídica de seus negócios para que consigam estabilizá-los, mas também a humanização dessa nossa sociedade que está em fase de desconexão. Em razão da internet, nossos adolescentes estão vindo conectados mais a telas do que a brincadeiras com seus amigos. Então, assim, as mulheres mães percebem isso, mulheres profissionais, mães percebem isso, essa ruptura dessa ligação da humanidade, tanto em casa como também, que já vem de muito mais tempo, no ambiente negocial de reestruturação com troca de documentos apenas, de forma fria, como a doutora Cláudia bem mencionou. Samantha, posiciona a gente com relação a isso também. Eu também fiquei encantada com a fala da doutora Cláudia, como sempre, né? Ela sempre encanta, uma coisa muito... Ela fala com coração e com muita experiência, então eu acho que essa união, ela fala muito simples, né? Ela tem uma fala simples, isso para um magistrado, eu acho que é um presente, né? Para nós que somos jurisdicionados, porque eu acho que isso faz toda a diferença quando a gente ouve, fica fácil de entender, de compreender. E a fala dela me fez lembrar... Assim, a gente precisa tanto da humanização que só a gente pode ter, que a inteligência artificial não dá. Eu me lembrei do seguinte, de que as inteligências artificiais usadas por empresas, né, e na parte de, até com um trabalho, obviamente, incrível de marketing, as que mais agradam a população são aquelas inteligências artificiais que mandam emojis, que fazem carinhas, que falam como se fossem humanos, né? Então, essa tentativa de nos conectar também, de uma certa forma, com a inteligência artificial, vem muito dessa nossa necessidade de abraçar, de estar junto, de ouvir o outro. E os emojis, eu acho que eles mostram isso, né, de uma forma... foi uma criação dessa nova comunicação que a gente tem. Hoje a gente se comunica muito via WhatsApp e via emojis, e né, os jovens, inclusive, não escrevem mais as palavras, são 3 letrinhas que às vezes as minhas filhas mandam. Mas o que é isso, mãe? Isso aí vai que não sei o quê, vem para lá. Eu, tá, tô perdida, porque a gente cria palavras novas, formas novas de se comunicar, e a inteligência artificial, eu acho que ela é tão, ela tá tão assim, está conectada conosco o tempo inteiro, estará, e eu vejo isso, me lembrei dessa hipótese dessa Magalu, que fez a Lu da Magalu, que foi um sucesso absurdo, justamente porque ela manda um coração ao final de cada compra que você faz, ela diz, muito obrigada por comprar comigo, você está bem? Você está se sentindo bem hoje? Então, necessidade da conexão humana. Então, assim, eu vou pegar o gancho para falar um pouco do que eu acho que eu posso acrescentar aqui na nossa conversa hoje, nesse painel. Eu sou Samantha Longo, sou advogada, tenho trabalhado nos últimos anos bastante com mediação em processos de recuperação, sejam processos que já estão instaurados, e aí a gente faz a mediação para uma aprovação do plano, para a tentativa de compor ali todos os interesses dos credores e do devedor, e também faço mediações antecedentes, que são as que eu mais gosto, até porque eu acho que elas evitam o litígio, elas diminuem esses 80 milhões de processos que a gente tem aguardando julgamento, que parece, mesmo com a inteligência artificial, mesmo com toda a automatização que as procuradorias, né, todas têm feito, a gente não consegue sair desse número. É uma sensação de estar enxugando gelo, que esses 80 milhões todo ano no Justiça em Números do CNJ, ele não sai dali, não sai de um patamar que é absurdo, é assustador. Mas então, assim,
essas mediações antecedentes que tentam chamar, né, o devedor chama os credores para dialogar, tenta criar esse espaço. Como bem disse a doutora Cláudia, hoje mesmo, como advogada, eu atuo num processo que eu estou tentando, desde o início, chamar outra parte para fazer um acordo. São vizinhos que estão brigando por uma construção de uma casa. Assim, eles são vizinhos, eles serão vizinhos. Assim que a obra terminar, essa família vai se mudar e vai viver ao lado da outra. E eu tenho procurado a outra parte e assim, eu coloco, desde a contestação, eu tenho dito, queremos mediação, eu sou favorável à mediação, vamos fazer mediação. E o juiz marcou uma audiência no Sejusc. E você sabe que eu fui procurada hoje por uma mediadora que foi contratada pela outra parte, que tem o seu advogado nos autos, mas quis contratar uma profissional que fale mais essa língua. E ela disse, olha, diante desse empurrão aí do magistrado, e eu já tinha tentado várias vezes diretamente, o cliente, ele estava só ali batendo, né? E a coisa pode ser que não dê em nada, mas assim, a importância da figura do magistrado nesse papel da conciliação, da aproximação das partes, da oitiva, né? Então, deixa a inteligência artificial fazer o que ela faz muito bem, ela vai compilar as informações, ela vai ser bem alimentada, ela vai trazer decisões minutas, muito já assim, na linha do que aquele magistrado já está habituado a fazer, mas é só o magistrado que vai conseguir realmente ouvir a parte, e é o que a gente fala nas sessões de mediação, né? Olhar no olho da pessoa e sentir aquelas microexpressões que a gente só percebe atento, né? Ela fez uma cara agora que eu senti que isso, eu acho que no momento dessa fala da parte, foi a hora que eu senti ali um desconforto enorme. Então, o mediador que está olhando isso consegue interferir, tentar entender. E eu não preciso, eu acho que a gente não precisa fazer terapia na mediação, não é também achar que todas essas relações entre instituições financeiras, devedor, vamos buscar lá no âmago qual é o trauma dessa pessoa na infância, por que ela age assim enquanto gerente do banco. Também não precisa de tanto. Eu acho que a gente tem que pensar sempre em custo, né? Qualquer trabalho, qualquer investimento de profissionais qualificados, de pessoas, isso envolve um custo que a empresa, muitas vezes em crise, não tem dinheiro para assumir. Então, vamos trabalhar, vamos separar o que efetivamente é importante trabalhar mais a fundo, o que não é importante trabalhar a fundo. Então, eu acho assim, falando no nosso painel, que é um painel que também fala de transformação e transformação cultural, eu vejo que a gente avançou demais nos últimos 5 anos, muito nessa, né? A lei, quando traz essa alteração e traz essa possibilidade da gente fazer mediações, fazer conciliações num ambiente que todo mundo achava que era um ambiente que não tem nada para fazer acordo aqui, o devedor é um pilantra, não quer pagar, o credor só quer cada um olhar o seu e ninguém quer olhar o todo, e ninguém está interessado em ajudar ninguém. Não é verdade também, ninguém precisa sair amigo, ninguém vai precisar fazer tantas parcerias comerciais, mas a gente resolver aquele problema pontual, realmente ouvindo o outro, se colocando no lugar do outro, isso tem espaço, e a prática está mostrando isso. Cada vez mais empresas. Então, eu acho que assim, a gente, em termos de transformação cultural, é lento, a gente sempre fala isso, né? É um trabalho de formiguinha, tem que ficar falando, aí você fala numa plateia, talvez aqui, né, as pessoas vão ouvir essa nossa conversa depois. Aí muita gente vai achar, nada a ver ainda. Alguns outros vão falar, poxa, isso tem tudo a ver, quem sabe eu posso internalizar isso para a minha prática profissional. Até o advogado, na hora que ele ouve o cliente, o que ele pode falar, quais são as opções que ele pode dar. O magistrado, o Ministério Público, todo mundo pensando e reverberando nessa tentativa da autocomposição, todo mundo sai ganhando. A gente vai diminuindo esses 80 milhões de processos que parecem não diminuir nunca, e a gente vai pacificando, a gente vai fazendo as pessoas. Eu gosto do William Murray, gosto muito desse negociador, professor de Harvard, porque ele escreve muito sobre a matéria, ele é um cara brilhante, ele é inspirador, ele é uma pessoa que você tem vontade de ter um conflito só para chamar ele para resolver. E ele diz, assim, hoje, quando a gente pensa numa situação de resolução de um conflito, a gente está pensando em ganha, ganha, ganha. E que ganha, ganha, ganha são esses? Ganha porque ganha um, que é a parte, ganha outra parte, que também está envolvida, a gente pode pensar em multipartes quando a gente fala aqui num processo de recuperação. Mas o terceiro ganha, quem ganha? Ganha a sociedade, gente, porque toda vez que você tira um conflito do ambiente, a sociedade ganha emocionalmente, psicologicamente, financeiramente, é menos custo. Quem é que paga o judiciário? Quem é que paga a doutora Cláudia para lá trabalhar, os funcionários dela estarem lá?
toda a estrutura está funcionando, somos todos nós. É a sociedade que paga para ter um sistema de justiça que funcione. Então, cada vez que a gente faz as pessoas serem mais protagonistas, entendedoras, que elas escutem, que elas se coloquem no lugar do outro, tudo isso é um ganho muito, não é nem indireto, é um ganho diretíssimo para a sociedade. Então, assim, em termos de avanços, eu acho que a gente tem avançado bastante nessa cultura do ouvir, nessa cultura, cada vez mais advogados têm procurado a mediação, administradores judiciais, tem casos que eu sou indicada pelos administradores judiciais que veem, olha, tá um conflito ali, eu tô vendo que aquele negócio não vai. E o administrador judicial, se você pensar friamente, quantas pessoas não falavam isso? O administrador quer que o processo fique aí rolando, depois vire uma falência, que ele vai ganhar mais. Não é, o administrador quer resolver também o problema. O administrador quer que a empresa continue fazendo as parcerias, pague as pessoas dentro do que é possível se pagar. Claro que nunca, né? Ninguém vai pensar num processo de recuperação judicial que ninguém perca. Tem sempre, perde, né? As pessoas perdem, mas pode perder de uma forma mais eficiente. Então, eu vejo todos esses personagens hoje muito mais conectados com essa ideia, querendo que isso aconteça, e eu acho que a gente ainda tem muitos desafios, e desafios que passam também, me parece, até pela própria atuação e postura dos magistrados. Eu acho que os magistrados já mais especializados, a doutora Cláudia aqui nem se fala, uma sumidade, essas pessoas já estão mais habituadas e tendem a compreender esse espaço da negociação como um espaço não jurídico. Ali você está num espaço negocial, onde o objetivo é trazer a pessoa para a mesa. E óbvio que a gente traz os credores para a mesa, num convite para mediação, quando eles também se sentem de alguma forma, não compelidos, mas com uma sugestão mais enfática do magistrado de que aquele é um espaço para você conversar. Então, eu acho que também decisões judiciais que favoreçam a mediação, especialmente a antecedente, que tenta evitar a judicialização depois, trazendo, por exemplo, credores concursais ou extraconcursais. Eu entendo pessoalmente que ali na mediação antecedente você tem que tratar de credor concursal ou extraconcursal. Todo mundo é credor. Inclusive, assim, o fisco, que evidentemente é um credor que não está sujeito aos efeitos. Não é interessante para o fisco ser convidado numa mediação antecedente para ele entender o que está acontecendo com a empresa, ter as informações, pensar numa transação tributária, tentar colaborar de alguma forma? Então, assim, eu acho que é qualquer credor. É o que tem alienação fiduciária, é o que tem de qualquer forma que ele seja um credor extraconcursal, por que não estar sujeito àquele momento que são 60 dias na verdade, de uma suspensão, de uma paralisação para se tentar encontrar alguma coisa. É claro que juridicamente vai se discutir, esse credor depois está sujeito, mas isso é um depois, e é um depois que a gente talvez nem queira, a gente não quer que aconteça, é um depois que as partes estão tentando evitar. Então, eu acho que a gente pensar também de uma forma mais aberta, e não talvez num rigor técnico tão grande, mas talvez assim nesse passo de vamos tentar abrir. E a mulher, eu acho que assim, a doutora Cláudia está aqui como acho que uma referência para todos nós. As mulheres, elas, quando se fala em mediação, eu acho que elas estão anos-luz na frente dos homens. E por que tem tanta mediadora mulher? Porque a gente já faz isso meio que naturalmente, com mais facilidade do que os homens. A gente tem mais, acho que historicamente, antropologicamente, emocionalmente, a gente é mais aberto a ouvir, a tentar compor, a tentar apaziguar. Então, eu vejo a mulher, né? E a gente está aqui falando e comemorando esse Dia Internacional da Mulher, muito espaço ainda para ocupar, seja na magistratura, seja como advogada que vai sugerir ao cliente a mediação, seja como mediadora, não importa, tem espaço para todas as mulheres e as mulheres somam muito nesse ambiente, somam muito, porque essa coisa dessa negociação pago isso, me dá aquilo, não faz isso, agressiva, que a gente tá... Eu, então, cresci ouvindo muito isso, os homens negociando sempre de uma forma mais agressiva. Ninguém precisa ser agressivo. A gente pode ser super informal, super leve, super acolhedor e conseguir um acordo maravilhoso. Então, eu acho que a mulher ajuda muito, ela tem muito a acrescentar. Eu acho que... Eu fico muito feliz de estar aqui novamente, nessa nova edição do iSummit, do Hashtag Por Elas, a 6ª edição. É uma alegria estar aqui com vocês todas, assim, com pessoas que eu admiro muito. E eu encerro aqui minha fala, então, com isso. Eu acho que a gente está, assim, evoluindo muito, ainda tem
desafios naturais, também se não tiver desafio, né, a gente não levanta da cama, né? Se não tiver alguma coisa para a gente mudar, transformar, alterar, né? O que seria do azul se todo mundo gostasse do amarelo? A gente tem que ter conflito, tem que ter confusão, mas a gente pode construir em cima disso. Então, eu acredito muito nisso, tenho feito isso no meu trabalho profissional, que tem me trazido assim, uma alegria muito grande. Então, gente, obrigada, agradeço a oitiva de vocês, ativa, teve uma escuta aqui que eu percebi verdadeira, e estou aqui para a gente depois comentar mais a fala das demais. Obrigada. Olha, Samantha, eu não posso deixar de comentar aqui, porque é muito rica a sua fala, mas são duas coisas que realmente você tocou que me deixam muito isso. Primeiro, é essa coisa, assim, até paradoxa, da pessoa buscar no IA, né, as emoções. Isso é verdade, né? Você vê gente casando com IA sendo terapeuta, essas loucuras que a gente vai ouvindo aí na mídia, que mostra assim, para mim, é a pessoa gritando: olha, eu estou aqui, eu existo. Ela está gritando. Como ela grita numa megalópole, numa cidade que é invisível, de pessoas passando com muita pressa e tal, né? A gente entra num fórum, às vezes a gente não cumprimenta a pessoa que a gente encontra ali, está correndo sempre, está andando agitada. É esse grito de uma sociedade falando assim: eu estou sozinho, eu estou isolado, eu estou, né, em busca de outros. Como eu não acho isso, as máquinas vão tentar suprir? Não vão. Isso não dá para suprir, né? A gente sabe muito bem e a gente fica até perplexa quando a gente vê isso. Então, essa é uma primeira coisa que eu acho que, quando você falou, é muito legal. E a segunda é exatamente esse componente que eu chamei da medicina, mas eu esqueci de falar na minha fala. Não é só os advogados que preparam as petições, as partes estão usando. E muitas vezes a gente cobra do advogado, e o advogado fala: doutora, eu até não queria muito isso, não, mas a pessoa me mandou dessa forma, né? Assim, aqueles que têm um pouco mais de intimidade, a senhora sabe, a gente não pode contrariar o cliente, e mesmo que a gente fala, porque isso é um fenômeno que também está na medicina, como eu disse, né? Os médicos falam muito isso. A pessoa vem aqui já: eu quero esse remédio, eu quero isso, eu estou com isso, eu fui lá no IA, eu olhei, e vai dar essas consequências. Quer dizer, então por que você vem aqui? Se você já tem o seu, né, o seu médico IA, você resolva com ele, mas as pessoas não. Mas se você contrariar aquilo, ela também não fica satisfeita. Então, eu acho que essa nova relação dos profissionais, talvez na área da insolvência, que os profissionais são mais qualificados, a gente não sinta isso de uma forma tão aguda, embora exista. Mas, por exemplo, na área de direito de família, outras áreas que são mais sensíveis, né, na sucessão, os advogados têm mostrado muito isso. As pessoas vão e já vão com uma coisa ali pronta que o IA fez. Não, tem que usar desse jeito aqui, eu quero dessa forma, para eu poder ter esse resultado, como se fosse, como nós acabamos de dizer, uma receita de bolo. Então, essas duas coisas que você falou me deixaram impactadas, porque talvez também nós vamos ter que repensar nas escolas jurídicas, nos cursos de graduação, essa fala e essa forma como lidar com esse cliente que hoje acha que, né? E depois não dá conta, porque, na verdade, essa expertise ele não domina. É muito comum, que eu falei do médico. Se ele fizer só aquilo, ele não vai resolver o problema, ele, né, a gente vê, às vezes piora uma coisa que, se tivesse antecipado, poderia estar num estágio um pouquinho melhor, mas ele piora 1000 vezes para chegar num estado quase terminal ou bem agudo. Então, nós temos que pensar isso também como uma mudança que está aí à porta, né? Todo mundo querendo entender de tudo, saber de tudo, porque é só perguntar para o IA, né? Então, esse aspecto que você falou foi muito interessante. Muito, muito interessante, doutora Cláudia, essa pontuação, fantástica a sua fala, Samantha, e ver essa evolução. Nesse todo esse tempo que eu advogo na área de insolvência, ver essa evolução dos profissionais também se abrindo para, principalmente a advocacia, para não ter tanta beligerância, né, para que seja um ambiente realmente de conversa prévia ao processo, até mesmo em processos em curso. Mas a gente tem que alcançar não só os profissionais, mas também, como a doutora Cláudia bem mencionou, os próprios clientes, né? Tirar essa beligerância dos próprios clientes, que serão, inclusive, vizinhos futuramente, que ainda estão causando entraves para uma solução, sendo que eles vão ali trocar
conviver, né, no mesmo condomínio diariamente. Essa aproximação e essa mudança de perspectiva é social, né? É profissional e também da sociedade em si. Nós estamos num sistema capitalista. Esse sistema capitalista ele tem um pilar da economia, né? Só que tudo isso é voltado para quem? Para a sociedade, né? Nós vivemos no Estado democrático de direito, e todas as leis que exigem é para atender anseios, defender direitos de quem? Dos cidadãos, das pessoas, das famílias, das mães, dos pais, dos empresários, dos credores, dos trabalhadores. Então, essa concepção, retirar essa interface aí de distanciamento e aproximação, eu acho que é a tendência ao futuro mesmo, para soluções de desburocratização, parada de utilização de forma massiva da estrutura do Poder Judiciário, que está ali para resolver questões pontuais, né, que realmente não tem solução, e não questões diárias que uma simples conversa poderia resolver. E isso tanto em qualquer seara, né, civil, na seara familiar, a tributária, como o próprio fisco entendendo a humanização da empresa. Uma vertente que eu tenho visto muito criado é essa da humanização e a preocupação com os empresários e a pecha que é criada, né, com a entrada em recuperação judicial ou um pedido de chamamento para uma mediação. Nós temos casos seríssimos, isso precisa ser falado aqui, de pais de família que não aguentaram a pressão e acabaram tirando a própria vida quando entraram em recuperação judicial, entraram em falência porque não conseguiam mais fazer frente àquelas pessoas todas aquelas famílias que eram funcionários e que dependiam da empresa dele para continuarem alimentando dentro de casa. Então, não dá para falar que a gente tem, claro, a gente precisa de segurança jurídica, a gente precisa de toda a estrutura, precisa de capacitação de profissionais, mas se a gente não tiver a humanização e entender que realmente são pessoas por trás dos processos e das negociações, a gente vai partir para uma sociedade que só sobreviverá se forem todos robôs, sem emoções, sem sentimentos e sem coligação. E é o que a gente não quer, né? Nós queremos que um futuro para os nossos filhos, tanto de uma sociedade estruturada, uma economia estruturada. A gente está aqui trabalhando, batalhando, e eu vejo assim, eu estou há 20 anos na insolvência, mais de 20 anos, e eu vejo a crescente das mulheres. Eu ia nas assembleias, eu comparecia às assembleias de credores e nos debates, nas discussões, eu era a única mulher entre 30, 40, 50 homens, e isso vem há muito tempo. A doutora Cláudia, no judiciário, a maior parte, os homens, a gente precisou fazer, porque aqui a gente está tratando de toda essa da estrutura, dos eixos, da cultura dentro da insolvência, da reestruturação, e dentro dos órgãos públicos, do Ministério Público, Poder Judiciário, até mesmo das procuradorias fiscais e tudo mais, a maior parte era mesmo cabeçada por homens, e essa sensibilidade feminina, como a Samantha falou, a sensibilidade feminina e sensibilidade de conseguir tocar o outro, para que ele perceba que aquilo que para ele é uma mágoa, é uma entrada, e na verdade ele está atrapalhando a própria vida e causando um tumulto, uma burocracia desnecessária, por coisas que podem ser resolvidas mais levemente, né, Samantha? Mais levemente, como as mulheres conseguem trazer Pera lá, vem cá. Você não acha que se talvez você observar por esse outro aspecto, por esse outro caminho, você não chegaria numa solução, pararia de gastar tanto dinheiro, movimentar processos por tanto tempo, você chegaria numa soluções sofisticadas? Vamos sentar aqui, vamos construir junto, que é uma coisa que eu vejo muito no perfil das mulheres e não vejo tanto no perfil dos homens, mas que também existem grandes homens que oferecem soluções sofisticadas, oferecem soluções de mediações e composições, mas eu vejo o papel feminino assim muito importante nessa virada de chave da sociedade para a humanização e para o diálogo, para a conversa, para o diálogo sem rusgas e em busca de soluções mesmo. Valesca, deixo contigo. Eu vou aproveitar, comentar e vou puxar o gancho da minha parte na sequência, porque acho que vai fazer um pouco de sentido. Primeiro, Samantha, eu queria dizer da minha admiração por você. Eu acho assim, sua fala, assim como você comentou da doutora Cláudia, ela flui porque ela vem do coração. Assim, é tão verdadeiro tudo que você diz que a gente vai se encantando. E eu queria dividir uma alegria muito grande de ver em 2026 a mediação protagonizando, sabe, em tantos momentos.
eu quero fazer uma confissão que eu acho que eu nunca falei sobre isso em público, talvez a doutora Cláudia nem saiba. Mas em 2016, eu defendi minha dissertação de mestrado, e era sobre mediação em recuperação judicial, e eu fui reprovada porque não fazia sentido. A banca achou que eu não sabia do que eu estava falando, que a proposta nunca ia fazer, não era nada que fosse utilizável. Nós estamos falando de 2016. Então, olha como nós evoluímos, e hoje eu estou aqui com uma pessoa da prática de mediação, com uma juíza do judiciário que defende a prática. Então, assim, meu coração se enche de alegria de ver que, sei lá, assim, não fui eu quem transformou o tema, mas certamente eu sou uma incentivadora dele e fico muito feliz de ver isso acontecendo. E aí o segundo gancho é por que eu fico feliz de ver isso acontecendo? Porque a gente se despide dos papéis. Assim, a gente não está num ambiente de reestruturação para massacrar o devedor, para tirar a melhor vantagem de não sei quem, para vestir uma capa de negociação e bater na mesa e querer espremer o outro do outro lado. A gente quer convergir, a gente quer resultado, a gente quer entregar para a sociedade uma empresa que possa voltar a trabalhar, gerar empregos, riquezas. A gente sabe o quanto é desafiador ser empresário no Brasil, que as coisas mudam, que todo negócio nasce, pelo menos a grande maioria deles, de pessoas bem intencionadas, querendo fazer dar certo, né? Assim, eu estou começando um negócio novo agora, acabei de virar, como que eu tenho tanta boa intenção nisso, sabe? Assim, então a gente precisa lembrar, e volta na humanidade que a doutora Cláudia falou, lembrar de que as pessoas, quando começaram qualquer empreendimento, começaram com um sonho, que era de uma família, os credores também. Então, eu estou nesse negócio novo agora, que é muito de governança e de falar com credores, porque a gente quer falar com respeito com os credores, porque eles também têm um negócio, não é só o devedor que tem um negócio ali que foi importante, aquele crédito que ele talvez nem receba, ou que ele receba lá na frente de uma maneira, também é tão importante para ele. Então, a gente tem que conversar com os dois lados com muito respeito. Então, acho que você foi brilhante na sua abordagem. Vou ficar aqui cada vez mais torcendo para que a gente consiga mudar, né? O nosso painel é o que precisa mudar isso, da gente se despir. E eu acho que a gente faz isso com mais naturalidade, por isso que as mulheres estão ganhando um protagonismo na mediação, mas que os homens também se dispam de personagens, né, da reestruturação, para a gente ser verdadeiros solucionadores de problemas, solucionadores de conflito, da insolvência. Um país insolvente é muito ruim. A gente, com números desse tamanho, a gente pode dizer que a gente tem um país insolvente, né? As empresas, é muito, muito crítico o número que a gente vê. E aí, falando um pouquinho dentro do que é real, porque é isso que eu queria, que as pessoas fossem reais naqueles papéis. Seja advogado do credor, entenda a dor dele com realidade, mas olhe para o outro, vamos ser reais. Eu vou entrar aqui na minha provocação do meu tema. Só para cumprir o protocolo, sou Valesca Maciel, sou advogada, mas hoje tenho uma empresa de suporte administrativo para questões de insolvência. Então, eu faço o PMO em RJs, faço a governança em RJs e faço representação de credores. E fala um pouco com tudo isso que a gente está tratando. E o que eu queria provocar está dentro da cadeirinha de governança, que é um pouco assim, eu sei que hoje a gente está aqui celebrando, né? Celebrando o Dia Internacional das Mulheres e as conquistas que a gente já alcançou. Mas eu quero muito chamar a atenção para que a gente não seja uma presença simbólica nos lugares que a gente ocupou e aprendeu a ocupar. Eu faço parte de alguns movimentos de fomento da participação feminina, sou diretora do iWeek, né, que é o nosso movimento da restauração, sou diretora no Women in Mining, que é um movimento da área de mineração, porque eu sou das Minas Gerais e vim da mineração, e não consigo sair desse movimento porque mora em mim. Mas eu vejo isso, a gente acompanha, com dados e números, uma evolução muito grande na ocupação das mulheres em cadeiras, até no atendimento de algumas exigências e recomendações internacionais, e aí eu não vou trombar com a parte da Aline, porque ela vai abordar isso, mas a gente vê, assim, até para obtenção de crédito, tem uns relatórios agora de governança que olham muito para essa parte, o ISD ajudou a gente a olhar para a governança, para o lado social e esse lugar das mulheres. Então, tem muita
tem muita força nessa corrente da participação das mulheres, mas que ela não seja só um número, que ela não seja só um marco para a gente poder, um percentual, né, para a gente cumprir um percentual. Eu quero muito que a nossa participação seja efetiva, que ela seja real, que os espaços que a gente ocupa sejam espaços de decisão, sejam espaços de estratégia. Eu sou apaixonada com estratégia. Eu quero, por exemplo, representar credores, mas eu quero discutir a estratégia com o meu cliente. Eu quero que ele entenda que eu vou contribuir com aquilo, que é meu pensamento. Não é só falar e informar, é ajudar a construir estratégia, ajudar a construir um número, ajudar a construir uma proposta. Do outro lado, ajudar a construir um consenso. Então, eu quero celebrar, mas eu quero celebrar a liderança feminina. Quero celebrar a escuta masculina, que a gente esteja numa reunião de conselho e que aquela membro conselheira seja ouvida. Não só assine a ata, não só compõe ali para dizer que temos tantas mulheres no conselho, né? Então, eu acho que a gente tem esse desafio, sabe? Assim, de não termos só visibilidade. A gente ocupou espaço, precisa ocupar mais. A gente ganhou visibilidade, precisa ter mais. Mas a gente ainda está devagar na conquista dos poderes de decisão. Acho que as empresas criaram comitês, mas ainda não mudaram a governança interna sobre lógica de remuneração, sobre critérios de promoção, sobre desenho de sucessão. Quem é que vai ser o próximo presidente da empresa? Alguém cogita de fazer uma alternância? Sei. Eu nem quero propor critérios, eu não quero entrar nesse embate ideológico aqui de o que é melhor ou o que é pior. Eu não acho que a gente tem que ser protegido a esse ponto, mas que a gente consiga, além de ocupar os espaços, e aí cabe também a nós mulheres, mostrar as nossas competências, né? E para isso, o que a gente precisa conquistar ainda mais? Um modelo de trabalho um pouco mais humano para nós. Porque além de trabalharmos e querermos trabalhar de igual para igual, a gente chega em casa, tem uma jornada infinita, tem, às vezes, uma liderança que espera de nós uma disponibilidade completa. Então, passa do horário, 8 horas da noite, quero estar em casa, chega um WhatsApp, chega uma mensagem, a gente tem que responder. Uma liderança que convida, às vezes, os homens para o networking, esquece de convidar as mulheres, mas é o networking que vão fazer negócios. E aí a mulher não gera negócio, então ela não consegue escalar, não consegue subir, não consegue ser promovida. Então, essas mudanças, para mim, elas são, e é um tema que eu adoro porque é governança, né? Assim, elas são de governança, não é só compliance. Então, não é só cumprir aquele número. Ah, eu estou em conformidade porque eu tenho esse número aqui de mulheres no meu conselho. Não é só isso. Olhe para a sua governança, se precisar de ajuda profissional, olha para... E esses grupos todos que a gente participa, a gente tem uma capacidade muito boa de ajudar dessa maneira, assim, de questionar, de pegar, às vezes, o benchmarking com quem está mais avançado, compartilhar. Vamos pensar em critérios mais objetivos e transparentes de promoção que possam privilegiar as mulheres, revisar as culturas de avaliação que confundem performance com disponibilidade limitada. Não, se eu estou performando bem, ou eu estou sempre 100% disponível. A gente teve um painel que a gente está falando aqui no 7º painel do 6º iSummit do #PorElas, né? A gente teve um painel que falou bastante sobre maternidade. E maternidade é isso, assim, eu não estou, então eu lido super bem com maternidade, as minhas profissionais que tiveram filhos ou não tiveram problema nenhum. Não é isso. Você precisa pensar isso como política estratégica de retenção de talento. Eu, inclusive, te incentivo a ser mãe, porque quando você é mãe, você cria inúmeras habilidades outras que os homens, infelizmente, não vão saber o que é isso nessa experiência de vida, porque a gente vira um ser especial depois que a gente que é mãe, né? Então, eu acho que a gente precisa, e aí sem querer me alongar muito, que eu acho que a gente está com o tema do painel bastante curto, eu queria provocar isso, assim, que essa desigualdade que ainda nos desafia, ela é consequência de uma falta de desenho ainda.
que a gente precisa melhorar esse desenho nas instituições, nas empresas, tanto no judiciário quanto nas instituições privadas, assim, nas instituições públicas e privadas. Eu acho que a gente precisa melhorar esse desenho de governança para abraçar essas mulheres que tanto querem trabalhar, que são tão competentes, mas que ainda brigam por algum espaço de maneira menos justa, né? Eu acho que pode ser mais justo ou mais igual. E eu estou cheia de energia, sempre estou, para poder fazer isso dar certo. Então, onde eu estiver, eu vou ter que falar a respeito disso. Vocês desculpem se eu tiver enfatizado demais, e acho que vocês estavam mais leves no tom, mas não deixa de ser um dia de muita celebração, mas de muita luta também, né? A gente segue nessa toada. Muito obrigada, gente. Valesca, eu vou entrar aqui emocionada, porque eu enxergo como minha trajetória de vida e assim, venho, sinceramente, com o objetivo de honrar as pioneiras que vêm nessa luta por espaço feminino, e eu me sinto com total responsabilidade de continuar nessa batalha e estender a minha mão para trazer todas que eu conseguir e puder carregar junto comigo, para que a gente continue no mercado, continue em busca de espaço, continue buscando efetividade na nossa voz, porque não é ocupar o espaço, como a Valesca bem disse, é ter a voz para tocar com sensibilidade e trazer técnica, porque nós somos completamente capazes, profissionais extraordinários, nós administramos famílias, estrutura, empresas, escritórios, somos estudiosas e dedicadas. As mulheres, eu vou ser sincera, eu vejo, e vejo também em perfis de escritórios e tudo mais, como elas querem mesmo se dedicar e ter um espaço, e a gente tem que se preocupar com as próximas gerações, que com toda essa mídia social, com toda essa instrumentalização, ferramentas vindo, se elas virão também com essa batalha. Então, a gente tem um papel também de conscientização das novas gerações, para que elas continuem com esse legado, para que a gente não demore 130 e poucos anos de previsão aí, para que haja uma mudança na sociedade mais efetiva, que a gente consiga reduzir mesmo esse tempo. Eu não sei se alguém quer pontuar um pouco a fala da Valesca, mas eu vou acabar abrindo aqui, então, a minha fala. Eu sou a Aline Barini, eu sou administradora judicial, eu trabalho com insolvência há mais de 20 anos, sou advogada aqui no Mato Grosso, atuo no Mato Grosso e São Paulo, e eu sempre tive esse viés de diálogo. Eu comecei na insolvência em 2005, quando foi editada a nova lei, com toda a mudança que teve da concordata para a recuperação judicial, um novo cenário a ser desbravado, não existia doutrina, não existiam jurisprudências para serem paradigma, então assim fomos desbravando mesmo a legislação nova, com toda aquela organização dela um pouco complicada para a gente tratar, e criando peças e sempre tentando trazer. Eu, como advogada, entrando em contato com os bancos, que na época eu advogava para bancos por 10 anos nesse nicho, e eu tentava falar assim, não pode ser só um não para uma assembleia, calma, tem uma empresa envolvida, as pessoas estão sentando aqui à minha frente, existe um plano apresentado, vamos aqui ouvir as propostas, repassa isso para a diretoria. E eu confesso, foi um trabalho de formiguinha, eu consegui assim, ter assim, a empatia de 2 advogados internos de um banco que eu advogava, e eles começaram a perceber que, inicialmente, que a mudança, se não ocorresse, seria prejudicial, porque ficariam sempre de fora do plano e acabariam se submetendo àquilo, mas também tiveram a percepção e começaram a trazer e aproximar os credores. Então, assim, essa evolução a gente vem, quem atua com isso há muito tempo, vê do diálogo sendo trabalhado, mas demorou mais de 20 e poucos anos para ter uma certa flexibilidade, né? E o que a gente vê nos processos, essa palavra, Samanta, que você falou, foi muito importante. Não é uma suspensão de prazo, é um tempo para todos sentarem numa mesa redonda, no mesmo patamar, sem privilégios, que são merecidos e tem, né, por conta dos negócios jurídicos firmados, que tem todo o respaldo legal,
mas espera lá, né, não é melhor, pela teoria dos jogos, que essa empresa continue funcionando? Porque se você liquida, ela acaba por vez, e ninguém recebe. Então, vamos ser inteligentes numa construção coletiva, que é o que eu acredito na lei de reestruturação e de insolvência, e que a gente acaba não vendo isso vindo de outros lados, né? Então, essa aproximação a gente sempre pede. E assim, a gente tem que entender que não é, como eu disse até agora há pouco, não é o Brasil que está estourando em processos de recuperação judicial, não é o Brasil que está estourando em processos em pedidos de mediação, de cautelares antecedentes. O mundo está em crise. E a gente tem que afastar essa beligerância que existe. E aí eu vou fazer o paralelo, são guerras sendo travadas, quando a gente vai verificar apresenta-se que é um cunho social para ajudar aquele país, mas também a gente verifica por trás que tem interesses econômicos, interesses políticos. Então, pera lá, vamos ser real, né, Valesca? Vamos ser reais aqui, vamos deixar abrir aqui, vamos nos despir e realmente, quais são os interesses? Realmente é uma coisa pessoal, é um entrave pessoal, aquilo não pode ser negociado, isso não pode ser resolvido? São tantos anos de relacionamento, por que vai interromper de uma forma como essa, sem diálogo, sem construções, e assim, muito para se avançar. De fato, a gente tem no Brasil, a maior parte das empresas são familiares, como eu disse, e aí a gente traz disso o viés social, o viés humanitário, o viés de famílias e bocas a serem alimentadas. Nós temos visto agora um grande número de recuperações judiciais de produtores rurais, e isso me preocupa bastante, no sentido de que não é que houve um estouro, houve uma legitimação, né? E a partir do momento em que há uma segurança jurídica também legislativa para que se faça uso dessa ferramenta, e eu acho que é direito do cidadão fazer uso de todas as ferramentas legais que existem e solicitar de todos os agentes, né, os mediadores, os administradores judiciais, do Poder Judiciário, do Ministério Público, que todos converjam, né, para que haja uma solução mais rápida e eficiente. Isso é de extrema importância e relevância, e são famílias por trás disso. O sistema capitalista estruturado pela economia para que haja a estruturação do Estado Democrático de Direito, e a resposta é para quem? Para o cidadão. A resposta é para quem? Para a sociedade, é para a família, que está custeando toda essa judicialização, como bem a Samanta disse. Então, na Itália, eu vi um movimento, e me chamou muita atenção o Código Civil italiano, que ele positiva o grupo familiar, reconhecidamente num dispositivo legal, e dentro dele eu vi uma coisa tão interessante, e eu sou apaixonada pela matéria de coração mesmo, porque eu vejo que nos processos de recuperação judicial de produtor rural, muitas vezes, por não preencher assim, requisitos formais, ali do artigo 48 do 48, pela comprovação do tempo de um produtor rural, que até então, antes do ingresso com a recuperação judicial, não se exigia formalidades contábeis e regulamentares. E para que ele já conseguiu batalhar a alteração da lei, admitindo que ele faça uso da ferramenta, mas encontra uma nova limitação, exigindo que ele tenha toda a documentação que ele não tinha antes, quando não lhe era exigido. Então, eu vejo, sim, e eu tenho estudado, e quero até tratar sobre esse assunto, que eu vejo uma convergência entre a análise da consolidação substancial diretamente ligado com a legitimidade do produtor rural. Porque se você traz dentro do enfoque do Código Civil italiano, que trata do grupo familiar, você vê ali dentro, quando ele caracteriza que é o poder decisório, que são situações alternadas na família. A esposa do produtor rural, ele não pode ficar dentro da recuperação judicial porque ela não tem uma contabilidade traçada em seu nome, mas ela está dentro daquele grupo familiar, ela participa, muitas vezes não formalmente, muitas vezes no imposto de renda ela está declarada como dependente. E isso tem sido muitas vezes motivo para a exclusão dela da recuperação judicial do produtor rural. O que acontece? Todas as garantias foram prestadas em nome da esposa do produtor rural também. Então, o que eu tenho visto é um problema, inclusive, estrutural e de gênero, porque os bens que lhe seriam afetos como meação estão sendo todos retirados da esposa e muito preservados o do empresário dentro do processo de recuperação judicial, e escutidos o da esposa. Então, assim, a mulher ela está em fragilidade em inúmeras situações. A gente tem que sempre ficar sensível para enxergar mais adiante.
mais adiante aonde a gente consegue trabalhar e trazer essas discussões para que haja mesmo uma proteção e também o chamamento, claro, das profissionais com essa sensibilidade para enxergar esse desfecho e esse alcance todo. Eu mencionei sobre o produtor rural, acabei até me estendendo demais, mas o que eu queria contribuir é isso, que eu acho que a gente tem que pegar a experiência do direito comparado, de países que já deram certo, né, experiências concretas e que deram certo, e continuar aplicando, continuar e aplicar também em nossa estrutura, e, assim, com muita alegria, compartilhando esse painel com a doutora Cláudia, magistrada que tem toda a sua história no Poder Judiciário, que para mim também é pioneira e desbravadora, Valesca, essa mantra que eu admiro muito, e no 6º iSummit do hashtag Por Elas, eu fico muito feliz em poder contribuir. Eu sou levanto a bandeira da reestruturação, levanto a bandeira das mulheres sempre, confesso que muitas vezes a gente assume tanto papel que cansa, é exaustivo, mas a gente traz e tenta sensibilizar todo mundo e as novas gerações para que venham conosco, porque na ponta, ao fim, todo efeito e toda consequência vai chegar aonde? No ser humano, na família, na estrutura, no pão que alimenta todo mundo, segurança alimentar, produtor rural com recuperação judicial, segurança alimentar envolvida, negócios internacionais envolvidos, por isso que eu acabei mencionando também a Ancitral, que ela tem direcionamentos, inclusive ela fomenta que haja investimento, né, nas empresas que estão em reestruturação. O Código Civil italiano que está sofrendo não, que está com proposta de alteração de seu texto, eles se preocuparam, inclusive, com o nome da lei, para que não se tratasse de insolvência, porque, querendo ou não, isso cria uma pecha, a pessoa não tem coragem de utilizar uma ferramenta dessa, porque ela vai ser olhada como um falido, e isso é histórico, né? Isso vem da nossa sociedade e ainda não mudou. Então, eles se preocuparam, inclusive, em tirar essa menção à falência, à insolvência do nome da legislação, para que haja uma recuperação mesmo, uma reestruturação da empresa, que é o pilar da economia, é o pilar de todo o país, é o pilar da independência dos países, né? E é a convergência internacional de todos os países e do mundo para que haja um equilíbrio entre os negócios e respeito dos limites de cada democracia. É isso que eu quero contribuir com vocês e fico muito feliz em participar desse painel e agradeço demasiadamente o convite da hashtag Por Elas, que é um instituto que eu acompanho há muito tempo, nossa fundadora Roseli, então agradeço muito, agradeço a Giovana pela paciência conosco e fico muito feliz. Muito obrigada. Bom, eu acho que você fez provocações tão importantes e foi providencial, porque fechando o nosso painel, a gente olhar para o mundo, né? Assim, a gente fica falando aqui do nosso mulher, Brasil, mundo, nossa realidade, e ter a humildade da gente olhar para fora, aprender com outros ordenamentos, com outras práticas. A gente é um país muito jovem ainda, né? Comparado com outros países, principalmente do Velho Mundo. Então, acho que a gente tem muito a aprender e na insolvência e na reestruturação também. E, principalmente, a gente está nessa pegada aqui da humanidade, né? Dessa coisa de olhar para o devedor e para as instituições e para as empresas com esse olhar mais humano, e diminuir o peso desse momento, que é um momento que a gente deseja que passe, mas diminuir o peso desse momento. O produtor rural também me toca muito. Eu acho que a gente conseguir acolher esse segmento que tanto sofre no nosso país, com o Instituto da Recuperação Judicial, foi um avanço sem tamanho, sabe? Assim, eu acho que tem muitas críticas, tem mau uso, tem tudo, porque em toda fase e toda novidade a gente tem o caminho até o equilíbrio, né? Mas que foi um avanço tremendo em termos de sociedade, da gente acolher uma parte verdadeira do país. Nosso país é um país da agricultura, né? Um país rural, um país da pecuária. Então, a gente acolher esse povo todo foi um avanço sem tamanho para o nosso setor, para a insolvência, para a reestruturação. Eu fico muito feliz que isso esteja acontecendo, que eu esteja aqui para ver isso. Assim. Eu sou do interior de Minas e é uma história
de ver, né, as pessoas quebrando, se reerguendo, e vem uma chuva, e vem isso, e vem aquilo, e as pessoas estão ali recomeçando quase que a cada safra, e aí a gente vê agora que tem um suporte na legislação, na jurisprudência, na doutrina, a gente encontrar esse amparo. Eu fico muito feliz que isso esteja acontecendo e que eu esteja aqui para assistir. Parabéns pela sua exposição, muito obrigada. Nós, assim, estamos encerrando, né, eu acho, mas também queria fazer as últimas palavras de agradecimento e me solidarizar muito com você, Valesca, por causa que essa partilha que você fez dessa questão do seu mestrado, né? Mestrado, quando você estava, né? Eu também tenho umas histórias assim, sabe? Eu acho que todas as mulheres, eu acho, quando a gente fala, né, sobre quantas mulheres passaram por assédio, por constrangimentos, aí vem aquelas estatísticas absurdas, 80, 70. Eu acho que na área também dessa coisa que você falou, governança, mas que eu vou dizer lideranças, a gente todas devem ter lá o seu momento de passar um constrangimento, porque parece que se não for assim, a mulher não existiu. E essa questão que você fala, então, não basta estar lá, né? Tem que estar lá com qualidade, com reconhecimento, com uma veracidade que a gente sente isso também no judiciário, em todas as áreas de atuação, né? Não basta esse estar lá, eu acho que isso foi muito importante. E se a gente pudesse dizer desse nosso painel, né, 3 palavras, eu diria: a lei não pode tudo, não vai poder nunca tudo, não se trata sempre de ficarmos buscando reformas e mais reformas da lei, da legislação, porque ela passa por essa mudança que eu acho que a Samantha falou, da cultura, né, passa por esse empoderamento que você falou e passa por essa universalidade que a Aline falou. Eu acho que todas nós aqui conseguimos, de alguma forma, com o nosso painel, trazer essas interseccionalidades que essa questão traz, né? O passado não é mais, né? E o futuro não é ainda. Então, a gente tem que tentar passar por um presente, né, que nos dá essa sensação disso que a gente está passando. Então, assim, pronto não está, bom não está, mas a gente olha o passado e já andamos, né, e queremos crer que esse futuro possa nos sorrir. Então, agradeço muito, meninas, fiquei muito feliz, muito mesmo. Outro dia alguém falou assim, você usa muito esse meninas. Não sei, é uma coisa carinhosa que nós entre mulheres temos, né? Não sei, eu acho que eu prefiro às vezes a menina do que a querida ou a amiga, porque é difícil, né? Eu falo assim, eu vou até escrever um artigo assim, por que falamos umas com as outras meninas? Porque a gente sempre se sente no coração que está, né, crescendo, que está indo e que entre nós existe uma meninice, né? Uma cumplicidade, Uma né, doutora cumplicidade. Cláudia? Então, por isso que Eu você não também vê acho que não nos homens. diminui em nada, não nos diminui em nada, não é para falar Não, que a gente é menina e não é mulher, não é nada eu. disso, Então, mas eu é fui um assim um pouco carinho. criticada por Eu isso, também sabe? sou sempre, doutora É Então, Cláudia, acolhedor, você é vê homens eu acolhedor, acho um falando carinho. meninos, eu desarma falei, mas, barreiras. E eu né? acho que Doutora, meninas, a gente usa muito meninas. E aí, Ah, quando a gente fala com pessoas de São Paulo, do Sul ou de outros estados, choca um pouco mesmo. Eu escutei recente, doutora Cláudia, assim, e eu falei, gente, é um carinho, assim, é uma meninice mesmo, é uma cumplicidade, nada de diminuir para ninguém. É só troca pois de é, carinho. eu nunca tinha pensado nisso, mas assim, eu uso meninas o tempo inteiro, inclusive profissionalmente. Às vezes eu tô numa sessão, só tem mulheres, meninas, o que que vocês acharam? Aí eu fico, gente, posso ser tão informal assim, às vezes no e-mail eu mando meninas, mas é porque é tão natural e eu acho é tão bonito a gente chamar de menina, né? Gosto também muito Eu dessa acho expressão, também. uso muito, adorei estar aqui com vocês, foi muito legal. Não podia deixar assim de lembrar dessa coisa horrorosa que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, onde eu vivo, esse estupro coletivo de pessoas assim, são da idade das minhas filhas, que sabem quem são os meninos. Então, assim, foi uma coisa muito próxima aqui da nossa vida. E o que me chamou mais atenção de tudo foi ontem comentando com um amigo da minha idade, e ele me perguntou:
pois é, coisa horrível aí no Rio, né? Mas assim, essa menina, será que ela é da pá virada? Eu falei, olha, isso é uma pergunta que você não faz, porque ela pode ser prostituta, dar pá virada, ela pode querer dar para todo mundo. Ninguém tem nada com isso. Na hora que é não, é não. Não importa se ela estava transando com um e o outro apareceu e ela disse não. É não, é não. E como a gente tem que falar isso, né? E como a gente ainda precisa. Eu tenho 2 filhas adolescentes, falar. E eu acho que as mães, menino, né, tem que falar muito. Não é não. Respeite o não. Respeite a mulher, porque se a gente não é respeitada na hora, numa reunião, quantas vezes a gente já não viu, né? Um homem atravessar você falando e falar de um jeito mais assim. Se não tiver no básico, no trato social, profissional, respeito, ele vai respeitar alguém na hora ali de uma relação Não. sexual? Então, assim, a gente tem muito ainda para avançar, mas que bom que eu acho que esse movimento que foi esse estupro, eu acho que tantos jornais, todo mundo noticiando, o Brasil inteiro já sabendo, e muita gente falando. Vamos torcer para a gente estar cada vez melhor, né, gente? Porque ainda tem muito para evoluir. Muito, né? Mas estamos aqui celebrando. Foi muito bom estar com vocês, meninas. Amei. Beijo, doutora Cláudia. Tchau, Beijo, amiga. Amanda. Tchau, Abraço. Vanessa. Tchau, Tchau, tchau. gente. Até mais. Amanda, doutora Cláudia. Valesca. Um Tchau, abraço. gente. Boa noite. Tchau, Giovana.